Lucas capítulo 4, verso 25 e verso 26. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Eu vou ler de novo. Asseguro a vocês que haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nesse momento, entramos mais uma vez na tua presença, em o nome de Jesus, porque cremos, meu Pai, que há um domínio, há um governo da dimensão em que nós estamos, pela dimensão do Espírito, na qual a tua palavra foi liberada, e tudo que existe na dimensão em que estamos se formou. Nós acreditamos, meu Pai, perfeitamente no teu governo, nos sujeitamos à tua autoridade, porque fomos comprados pelo sangue do teu Filho Jesus, para sermos, meu Pai, o teu povo, para te adorarmos na terra, para que o teu nome seja glorificado na terra, para que o teu nome seja engrandecido na terra, para que as tuas boas novas sejam anunciadas na terra. Nós somos, meu Pai, esse povo, o teu povo, o povo comprado, o povo escolhido, o povo remido, e entendemos a total dependência que nós temos da ação do teu Espírito Santo, porque o teu Espírito se movendo em nosso meio é a garantia que nós temos que herdaremos a vida eterna, porque já podemos experimentar nesse tempo, pela ação do teu Espírito, o poder da dimensão que há de vir. Não é por nós, não é pelo que fazemos, e não é por quem somos, mas é pelo que o nosso Senhor Jesus fez, pelo que Ele nos deu, pelo que o Senhor liberou dos céus. E tomando posse, meu Pai, da Tua palavra, como filhos, nós pedimos ao Senhor que alimente o nosso espírito nessa noite, porque só o Teu Espírito tem a capacidade de trazer, meu Pai, sobre estas palavras, a iluminação que faz com que tudo isso que nós lemos se transforme em vida, mas não em vida física, mas se transforme em vida espiritual que está sendo gerada em nós. Nos colocamos em total dependência, meu Pai, do Teu agir, da Tua direção, da Tua vontade, porque sabemos perfeitamente que este dia foi planejado nos céus. Cremos perfeitamente que há uma palavra liberada dos céus para esta casa de oração nessa noite, porque é do Teu interesse que o Teu povo cresça, é do Teu interesse que o Teu povo entenda, é do Teu interesse que o Teu povo prospere, é do Teu interesse que o Teu povo seja curado, porque é uma expectativa pela salvação daqueles que ouviram o Evangelho. E pedimos ao Senhor, meu Pai, colabora conosco nessa noite, enquanto a Tua palavra está sendo ministrada, que o Senhor possa falar individualmente a cada um dos que estão aqui presentes, porque eu sei perfeitamente que a Tua presença ela já é real neste lugar. Nos dê o privilégio de poder senti-la, de poder percebê-la, de sermos tocados e alcançados pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Me parece, queridos, que Jesus nos traz aqui uma lição que é muito mais profunda do que podemos perceber apenas nos 2 versículos, em que ele cita a realidade da história dessa mulher, a qual a Bíblia não faz muita menção a respeito da sua história pregressa, não traz para nós maiores elementos,
de seu passado, não traz maiores elementos da sua genealogia, não traz para nós qualquer valor, qualquer importância a respeito de quem ela efetivamente era, ou do porquê alguém deveria se importar com ela ou com a história dela. Me parece que a conotação do que Jesus faz em 2 versículos a respeito dessa mulher nos leva a querer entender por que ela é citada por Jesus dentro de um contexto no qual ele estava inserido, envolvido com pessoas importantes, com pessoas religiosas do seu tempo, porque a história gosta de falar de pessoas importantes. Os historiadores, eles dedicam tempo a fazer filmes, a fazer biografias de pessoas que foram consideradas importantes no seu tempo. E nós gostamos de conhecer a história dessas pessoas. Mas aqui me aparece um personagem citado por Jesus, dentro de um contexto no qual ele estava se referindo a si mesmo, e me parece que há uma intenção dele em trazer a história dessa viúva, para que pudesse ser compreendida a sua própria missão, a sua própria identidade e o seu próprio contexto aonde ele estava inserido. Mas por que Jesus faz menção a uma viúva dentro de uma realidade onde ele poderia citar talvez pessoas mais ilustres, pessoas mais importantes? Quando nós voltamos ao livro dos Reis, primeiro ao livro dos Reis, essa história é muito conhecida de cada um de nós, mas eu queria que você pudesse entender comigo alguns detalhes, porque se para Jesus foi importante citar esta viúva, eu creio que nós podemos aprender muito, efetivamente, com o que aconteceu com ela, que eu acredito que seria muito raso e muito precipitado se nós entendêssemos apenas que a história dessa mulher se resume a uma história de multiplicação de azeite e de farinha. Eu não acredito que Jesus usaria o contexto da história dessa viúva apenas para falar de prosperidade, dentro de um tempo em que, ao citar essa passagem, ele tinha acabado de fazer um grande milagre de multiplicação. Se o objetivo dele fosse falar apenas em dinheiro, fosse falar apenas em provisão, ainda estavam muito mais frescos os peixes que foram pescados por Pedro. Ainda estaria muito mais recente um milagre que certamente seria muito mais oportuno dentro da realidade do contexto geográfico em que ele estava inserido, porque a sua cidade era uma cidade litorânea. Mas por que trazer um exemplo de um passado tão distante, falando de uma pessoa a qual a Bíblia omitiu toda a sua história, toda a sua origem, porque não havia importância histórica de quem foi efetivamente aquela mulher, sem genealogia, sem histórico. O livro dos Reis vai começar falando para nós, quando trata da história dessa mulher, que agora essa viúva, e assim a história começa, já tinha sofrido na sua vida uma perda. Ela perdeu seu marido, e a perda que ela sofreu marcou a sua identidade. A perda que ela sofreu passou a definir quem ela era. Ela agora era viúva. Viúva não era o nome dela. Viúva não foi algo que os pais dela ao nascer disseram: minha filha, você vai ser conhecida como viúva. Mas ser conhecida como viúva se tornou um estigma na vida dela, por uma perda que ela sofreu dentro de uma sociedade na qual os homens predominantemente eram quem realizavam os trabalhos, eram quem estavam autorizados a fazer comércio, e se tornar viúva dentro desta realidade era acreditar agora que ela estaria à mercê da boa vontade das pessoas, ou ainda de depender de uma herança que teria sido deixada. Mas me parece que, sendo viúva e tendo a sua história marcada por uma tragédia que definiu agora a sua identidade,
A Bíblia também lhe deixa uma pequena esperança ao dizer que ela tinha um filho, e era um filho homem. Por mais que ela tivesse sofrido uma história trágica, por mais que essa tragédia tivesse agora marcado a sua identidade, nos parece que havia agora no coração dessa mulher uma esperança, porque ela tinha um filho. Nós entendemos pelo contexto que talvez esse filho não fosse alguém que ainda estivesse a ponto de assumir a sua casa ou as obrigações dessa casa, mas que em um tempo futuro poderia ser um provedor. Mas se não bastasse a tragédia que lhe definiu e que mudou a sua identidade, o cenário ao seu redor vai transformando o seu mundo a tal ponto que ela vê dia após dia os seus recursos se esgotarem. Se não bastasse agora o nome pelo qual ela era chamada e que definia a sua identidade como alguém que sofreu uma grande tragédia, alguém que sofreu um mal, a sua vida com a sua esperança começa a ruir, porque o cenário que está ao seu redor é um cenário de fome, é um cenário de escassez. E o que mais me chama a atenção é que agora essa mulher começa a fazer um plano na sua mente, e que o seu plano era um plano para a morte. O plano que ela tinha era um plano de morte. Tudo que lhe restou, toda a esperança que lhe restou, por todas as expectativas de qualquer ângulo que ela olhasse para a sua própria vida, o que ela olhasse para as circunstâncias em que ela estava inserida, não lhe davam nenhuma perspectiva de melhora, nenhuma perspectiva de mudança, e tudo que ela poderia planejar na sua cabeça, todo o futuro que ela poderia alcançar em um futuro que lhe estava esperando, se resumia em um plano de morte, em uma tragédia anunciada. Mas a história dessa mulher vai ser inserida na Bíblia, vai ser citada por Jesus. Não foi pela sua necessidade. Eu quero que você comece a entender a ministração a partir de agora. Não foi a necessidade da viúva, não foi por ser viúva, não foi a tragédia que ela sofreu, não foi a fome que ela estava passando, não foi a sua perspectiva de encontro com a morte que fez com que a sua história mudasse. Pode me parecer insensível lhe dizer isso, mas a Bíblia não diz que Deus mandou Elias para a casa daquela mulher para atender a necessidade dela. Mas a Bíblia vai me dizer que no tempo em que aquela mulher viveu, e ela não era do povo de Deus, ela não estava em Jerusalém, ela não era de Jerusalém, havia uma necessidade de se manter viva uma palavra profética. Havia uma necessidade de Deus, que a palavra profética não morresse. O profeta liberou a palavra, o Espírito estava com o profeta, mas Deus tinha que sustentar o profeta. O propósito não era atender a necessidade da casa da viúva, o propósito era manter vivo a palavra profética. E para manter viva a palavra profética, Deus precisava de mantenedores. Ele começou contando com urubus, mas em poucos dias o riacho secou. E pelo riacho ter secado, Elias teve que se mover. Há coisas que acontecem no mundo, há escassez que se levantam no mundo para que o profeta se mova, porque quando há recurso, o profeta, ele fica estagnado. Às vezes você tem uma palavra profética, você tem a Bíblia na sua mão, mas você muitas vezes não leva a palavra profética para alguém que está precisando, porque não lhe falta água, porque não lhe falta pão, porque não lhe falta carne. A zona de conforto lhe leva a viver do lado de um riacho, e às vezes Deus vai fazer o seu riacho secar, para que a palavra profética possa se mover.
Mas havia um projeto de Deus e que me parece que esse projeto não foi anunciado a quem deveria, porque em 1 Reis 17, 9, Deus chama Elias e diz: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá, porque ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ora, a mulher ela sai de casa para fazer a sua última refeição e se encontra agora com o profeta na entrada da cidade, e me parece pelo diálogo que eles traçam, que em momento algum ninguém apareceu a ela para contar a ela que ela fazia parte de um plano divino. Deus diz: eu estou contando com a viúva. Existe uma mulher que eu já designei. Ela foi separada para lhe sustentar, mas Deus não avisou a viúva que essa era a missão dela. E quando o profeta se encontra com essa mulher, ele diz: olha, a senhora pode me dar um pouco de água? Pois não. Eu vou pegar água para o senhor, mas traga também um pedaço de pão. E aquela mulher se volta para o profeta e diz: meu senhor, eu juro pelo seu Deus, talvez se fosse pelo meu o senhor não acreditasse, mas pelo seu Deus, eu não tenho pão na minha casa. Hoje, na minha casa, o que eu tenho é uma expectativa de morte, porque o que eu tenho é apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, e me levantei para fazer a minha última refeição, e depois eu vou morrer com meu filho. Há problemas, queridos, que quando chega na minha vida e chega na sua, nós tentamos de forma física quantificar, tentamos bolar planos, estratégias para sairmos dessas situações, mas quando nos falta elementos na dimensão em que nós estamos, a nossa mente ela se rende diante do problema e nós começamos a sofrer antes que as consequências efetivamente se manifestem. O que o profeta denuncia é que dentro daquela casa havia medo. A sentença de morte, quando ela chega, quando ela é imediata, talvez ela seja menos dolorosa do que quando se trata de um processo. Será que quanto tempo aquela mulher não ficou em casa, imaginando como não seria a forma da sua morte? Será que por quantas formas ela não imaginou de como ela começaria a morrer, ou se o filho dela morreria primeiro do que ela? Eu lhe digo que quem tem o seu último punhado de farinha e o seu último pouquinho de azeite, não vai fazer o bolo assim que a necessidade chega. Você vai esperar até o momento em que você já não aguenta mais. Possivelmente aquela mulher já estava com fome há alguns dias, porque tudo que ela tinha era uma última refeição. E no momento em que ela já não aguentava mais, ela disse: chegou o dia, hoje é o último dia. Quantas pessoas não olham para a sua casa, olham para o seu casamento, olham para a sua empresa, olham para a sua fé, e quem sabe você não é hoje um daqueles que disse: hoje é o último dia que eu vou na igreja, se Deus não falar comigo, eu não volto mais lá. Essa é a minha última tentativa, vou fazer isso pela última vez, é o último recurso que eu tenho, é o último dinheiro que eu tenho na conta, é a última esperança que eu tenho, é a última forma que eu enxergo, eu vou fazer. Mas se não der certo, o caminho é a morte. Aquela mulher me chega então, queridos, e apresenta a um profeta um plano de morte. Mas eu lhe disse, o profeta não se moveu pela necessidade da mulher. Ele se moveu por uma ordem de Deus, porque ele estava debaixo de um propósito. E agora é que eu encontro aqui o que efetivamente Jesus quis dizer a respeito dessa mulher, quando o profeta diz a ela: você me veio com um plano de morte, você não conhece efetivamente o Deus que eu sirvo, mas eu vou lhe dizer algo. Vá na sua casa, faça o bolo, traga para mim, porque
Se você fizer o que eu estou lhe dizendo, há uma promessa e uma palavra profética sobre a sua casa. Não vai faltar o azeite e não vai faltar a farinha, até que se chova em toda a terra. Eu acho que aqui tem mais coisas que nós devemos entender, porque quando Jesus disse, o problema não era ser viúva, porque viúvas tinham muitas em Israel. Se fosse para Deus escolher por uma questão de espaço, talvez Elias não precisasse ter andado tanto. A questão é, havia um projeto de Deus que no meio da escassez precisava manter viva uma palavra profética. Mas a pergunta é, quem aceitaria o projeto de Deus? O que Jesus está dizendo de outra forma, eu procurei em Jerusalém alguém que ouvisse a minha palavra. Eu procurei em Jerusalém alguém que estivesse disposto a cumprir a minha palavra. Eu procurei em Jerusalém alguém que cresce na palavra profética. Eu procurei dentro da igreja alguém que pudesse cumprir o meu plano. Eu procurei nos bancos da igreja alguém que tivesse disposto a entregar o seu trabalho. Eu procurei dentro da igreja alguém que pudesse ser um canal de bênção. Mas eu tive que ir lá fora salvar alguém, porque dentro de Jerusalém não tinha ninguém apto para o projeto que eu tinha. Queridos, entender o que essa viúva fez é algo muito forte. Lembre do que eu lhe disse, tudo que ela tinha dentro da casa era uma última refeição. Na cabeça dela, a morte já estava anunciada. Só que agora, quando o profeta diz, eu quero que você vá, faça o primeiro bolo e traga para mim, não estava envolvendo só ela, porque muitas vezes aquilo que diz respeito apenas a nós estamos mais dispostos a arriscar, mas o problema é, e quando isso envolve o seu filho? E quando Deus lhe pede aquilo que é tudo que você tem para manter o seu filho vivo? Será que em Jerusalém tinha alguém disposto a acreditar nessa palavra profética? Porque, irmãos, tirar do que é nosso já não é fácil. Mas imagine você ter que entrar em um projeto em que Deus diz que vai fazer, mas antes que Ele faça, Ele lhe pede. Você faz parte de um projeto grande em que Deus quer abençoar as nações, mas aonde está o recurso? Aonde está o que vai ser multiplicado? Eu ainda não vi nada, Senhor. O Senhor tem dito que vai me usar, que vai fazer, que vai acontecer, mas até agora, quando eu olho para a minha casa, a expectativa que eu tenho é que a minha botija está tão vazia. É que os meus recursos, eles são tão pequenos. E a expectativa de que quando a palavra profética chega até nós, vai vir um profeta e vai fazer um milagre, e vai haver uma abundância imediata, em que eu vou receber muita coisa, e eu vou me abastecer primeiro, para depois fazer a obra de Deus. Mas agora deve haver uma frustração no coração de muitas viúvas, porque antes de Deus fazer, Ele lhe pede tudo que você tem. Limitar um milagre desse à multiplicação de farinha e de azeite, eu acho que é muito pequeno. Porque se essa mulher, no meio de tantos exemplos, Jesus citou e disse, havia uma viúva diferente sobre a face da terra naquele tempo. Havia uma mulher que não deixou as suas dores, os seus traumas endurecerem o seu coração. Havia uma mulher que ela não foi ensinada nas sinagogas. Havia uma mulher que não conhecia o Deus de Israel, mas o profeta só precisou falar com ela uma vez, e quando ela ouviu a palavra profética, ela abriu mão de tudo que ela tinha para sobreviver, mas ela não abriu mão no melhor momento da sua vida. O encontro dela com a palavra profética não foi na hora que estava sobrando. Ela não lhe deu apenas a Deus, ao projeto, aquilo que estava abundante na sua casa, mas Deus lhe pediu exatamente tudo que ela tinha para sobreviver. Mas Deus não pediu a ela farinha. Deus não pediu a ela azeite.
Eu não quero que você me entregue apenas o dinheiro. Não é sobre dinheiro que a gente está falando. O projeto não é sobre você, não é sobre a sua necessidade, é sobre o que você pode fazer. O que você pode fazer com farinha e com azeite? Eu posso fazer pão. Então, se você pode fazer pão, o profeta precisa de pão para comer. Então, vá e faça o pão. Eu não quero que você apenas traga a farinha e traga o azeite e entregue, mas o que você sabe fazer, você vai entregar ao profeta, e o material que você precisa para fazer o que o profeta precisa, não vai faltar na sua casa. Mas veja, para fazer o que você sabe, o fogo precisa estar aceso. Ela tinha saído para pegar gravetos. Se saiu para pegar gravetos é porque em casa o fogo tinha apagado, porque quando não temos oferta para apresentar, o fogo se apaga. Muitas vezes a nossa escassez, muitas vezes julgamos a nossa condição, tiramos a nossa visão do mundo espiritual, começamos a enxergar o mundo físico, e quando olhamos para as nossas mãos, sempre dizemos: eu não tenho nada para dar, eu não tenho nada para oferecer. Mas entenda, Deus não está preocupado com o dinheiro, Ele está preocupado com o serviço. O que você pode oferecer não é aquilo que você tem na sua casa, mas é aquilo que você pode fazer com aquilo que você tem na sua casa. Então me parece que muito mais do que a oferta, é o serviço que está envolvido por trás disso. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra de Deus na terra precisa de recursos. E quando Deus quer investir no seu reino, aqui na terra, Ele conta com os seus servos que estão aqui na terra. Deus nunca mandou anjo com dinheiro do céu para patrocinar trabalho. Mas quando Ele tem um propósito a ser feito, Ele procura aqueles que estão dispostos. Eu quero fazer uma grande nação. Eu quero fazer um povo que prospere e seja rico sobre a face da terra. Eu quero fazer um povo pelo qual será conhecido e famoso no mundo inteiro, e que esse povo vai levar o meu nome. Quem eu vou começar para fazer esse projeto? Eu vou escolher uma mulher estéril. Mas isso é loucura? O senhor deveria escolher o mais provável? Não, eu quero exatamente o improvável, porque é no improvável que o meu poder se aperfeiçoa. É exatamente aonde não pode que eu vou fazer, é aonde ninguém diz que vai sair nada. É da casa da viúva que vai ter provisão, é da casa da viúva que vai sair pão, é da casa de quem não pode, porque se for da casa de quem pode, a glória não é minha. Mas quando sai do improvável, é Deus fazendo na terra, é a palavra profética agindo para que o nome do Senhor seja glorificado. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Oh, glória a Deus! Eu quero fazer uma grande nação, então me dê o seu filho. Não parece que as coisas vão se encaixar, porque pelo momento em que o Senhor disse que ia me dar, eu já esperei tanto tempo, e agora o único filho que eu tenho, que é o da promessa, o Senhor diz que quer. Deixa eu lhe dizer um segredo, irmãos. Toda vez que Deus lhe pedir alguma coisa, é porque Ele quer te dar. Mas Ele só vai lhe dar depois que você entregar. Mas para você entregar, tem que ter fogo no altar. O cordeiro estava ali, mas quem teve que fazer o fogo para queimar o cordeiro? Foi Abraão. Ele teve que carregar lenha. Entenda, não faltou farinha e não faltou azeite naquela casa, mas o graveto todo dia teve que ser pego. Alguém teve que sair todos os dias para manter o fogo naquela casa aceso. Por quê? Porque o profeta não se alimentava de farinha, o profeta não se alimentava de azeite, o profeta se alimentava de pão. Então o que Deus queria não era nem a farinha nem o azeite da viúva. Deus queria uma viúva que soubesse fazer pão, e para fazer pão precisava de farinha e precisava de azeite. Quando você mostra a Deus o que sabe fazer, Ele vai lhe dar uma material para você fazer para você e para Ele. Não vai faltar na sua casa, não vai faltar para os seus filhos, não vai faltar para quem está perto de você. Mas lembre, primeiro você tem que entregar o que é de Deus. A gente se dá por satisfeito, porque eu já dou os meus dízimos, eu já dou as minhas ofertas, eu já cumpro as minhas obrigações religiosas. Irmãos, nós não somos consumidores de serviços evangélicos. Igreja não é prestação de serviço evangélico. Isso aqui é o corpo de Cristo. Isso aqui é o entendimento que Deus comprou na terra um povo com o seu sangue, para que o seu nome seja glorificado na terra.
Ele pagou com o seu sangue para que um povo fosse liberto da escravidão do pecado. Ele pagou com o seu sangue para que um povo pudesse adorá-lo nesse tempo em espírito e em verdade. Essa é a verdade do mundo do espírito, que as pessoas não querem que você entenda, querem que pense que apenas isso aqui é um momento de você estar reunido com algumas pessoas, cantar algumas músicas, ouvir alguma ministração e voltar para sua casa. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é: agora eu vou viver uma nova vida. A vida que eu levava antes, ela já não existe mais, mas eu entendi agora que Deus é o meu Pai, fui recebido de novo numa dimensão espiritual e preciso viver diante da presença do meu Deus e congregar com a igreja, que são os meus irmãos que vão morar comigo no céu. Entenda, queridos, tem gente morrendo em Jerusalém porque não está recebendo a palavra profética, mas há improváveis fluindo na graça, porque tem recebido e confiado em Deus. Se a palavra que tem se liberado nessa igreja fosse pregada em outras cidades, que nunca ouviram o evangelho, talvez as pessoas viessem correndo na frente, talvez as pessoas clamassem, até que sentissem que os seus pecados foram efetivamente perdoados, porque essa foi exatamente a queixa que Jesus fez sobre essa terra de Tiro e Sidom. Ele disse: olha, se os milagres que eu estou fazendo hoje aqui fossem feitos naquela terra de Tiro e Sidom, talvez aquele povo não tivesse se perdido. Se os milagres que vocês estão vendo hoje tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, aquela cidade não teria sido destruída. Nós recebemos a revelação genuína da graça de Deus. Nós recebemos uma palavra profética que não foi dada por anjos. Nós recebemos uma palavra profética que não foi dada pelo profeta Elias. Nós recebemos a palavra profética que foi entregue pelo próprio Filho de Deus. Você tem na mão uma palavra profética que foi dada pelo próprio Filho de Deus. Mas por que, pastor, muitas pessoas não estão dando sequência ao milagre? Porque se você observar, aquela viúva, ela tem um encontro com o profeta na porta da cidade. Na porta da cidade, ele anuncia que não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha. E o que é que aquela viúva temia? Que ela e o seu filho morressem. Às vezes nós estamos preocupados, irmãos, com alguns tipos de inimigo. E não entendemos que a vida ela é muito mais complexa do que a nossa imaginação consegue compreender. Às vezes estamos tão preocupados com algumas coisas, achando que aquilo é tudo que nos importa naquele momento, mas passa algum tempo e tudo aquilo que a gente dava tanto valor, parece que não tem mais valor nenhum. Coisas que nós estávamos dispostos a entregar a nossa vida para guardar, para preservar, me parece que em outro momento aquelas coisas já não são mais tão importantes. Aquela mulher temia pela sua vida, pela vida do seu filho, porque a morte estava anunciada na sua casa porque havia fome. Mas agora a Bíblia vai dizer que o filho dela adoece. E aquilo que ela tinha medo aconteceu. Ele efetivamente morreu. Não foi de fome, mas morreu de enfermidade. Só que o profeta não estava mais do lado de fora. Ela já tinha levado o profeta para dentro. A ordem foi só para alimentar o profeta, mas ela não se limitou apenas a dar comida ao profeta do lado de fora. Ela levou a palavra profética para dentro da casa dela. E quem tem profeta dentro de casa, quem tem palavra profética dentro da sua casa, deixa eu lhe dizer uma coisa: não vai ter morte, não vai ter doença, não vai ter enfermidade, porque a palavra nos dá uma segurança que pelo nome de Jesus nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos. Essa é a garantia que nós temos quando nós levamos a palavra profética para dentro da nossa casa. Mas tem pessoas que quando vê o azeite multiplicar, quando vê a farinha multiplicar, profeta, meu serviço já acabou, procura outra pessoa para o senhor se hospedar. Será que não tem outra pessoa aqui? Sabe, queridos, a caminhada com Cristo
ela vai nos revelando a grandeza. Não é nos dias mais fáceis da nossa vida. Não é no momento em que está tudo bem na sua vida. Às vezes, quando está tudo tranquilo na nossa vida, nós ficamos até lentos para nos mover nas coisas de Deus. Mas quando a dificuldade chega, é quando o momento difícil chega, que nós temos que buscar essa palavra profética. Se Deus tem poder para multiplicar farinha, se Deus tem poder para multiplicar azeite, o que é mais impossível para Deus? Mas às vezes a nossa mente é tomada de assalto por problemas, por circunstâncias, por situações que nos afogam, e nós não conseguimos achar uma saída. Tem uma frase que é atribuída a Albert Einstein, que eu acho muito interessante. Ele diz que nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência em que ele foi criado. Para nós parece problemas impossíveis porque a nossa consciência limita a nossa compreensão. A consciência humana não é capaz, com toda a sua imaginação, de entender, compreender ou dinamizar tudo aquilo que Deus pode fazer. Mas quando o seu nível de consciência se eleva à revelação do que vem do céu, quando a palavra profética chega para mim, chega para você, há uma certeza e uma segurança de que o impossível vai se tornar possível, de que o inimaginável vai se tornar uma realidade, de que eu posso andar por cima das águas, ainda que toda a lei da física diga que isso é impossível, porque o importante não é o que eu acho, não é o que a ciência acha, e não é o que os homens acham. O importante é eu saber que quem criou o mar foi Deus, quem determinou as leis sobre a água foi Deus, quem disse ao mar onde ele tem que ficar foi Deus, e que se Deus mandar eu andar por cima das águas, eu vou andar e ela vai se tornar chão firme debaixo dos meus pés, que se Deus determinar, corvos vão me alimentar, que se Deus determinar, quem está perto de mim vai ser abençoado, que se Deus determinar, aonde eu andar, eu verei vida, eu verei transformação, e aonde foi decretada a morte, eu vou ver a vida reinar, eu vou ver a ressurreição, eu vou ver o milagre, porque a palavra profética que estava em Elias, continua viva hoje em nosso meio. O Espírito que agia através de Elias, é o mesmo que está hoje vivo no nosso meio, para que você tenha vida, e tenha vida com abundância. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Eu tenho certeza, queridos, que Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Mas guarde isso. E eu estou encerrando, eu vou chamar o pastor Hélio. Deus não se move somente pela nossa necessidade. Viúvas tinham muitas. Viúvas tinham muitas. E tinham viúvas que estavam em Jerusalém. Na passagem bíblica em que aquela mulher procura Jesus dizendo que a sua filha estava endemoniada, aquela mulher era uma Ciro-fenícia, ela era possivelmente de uma região muito próxima de onde essa mulher também, essa viúva, estava. E Jesus faz um comentário sobre ela dizendo que não era lícito tirar o pão dos filhos e dar cachorrinhos. Isso ele estava falando sobre a necessidade. Quando o problema é sobre necessidade, primeiro são os filhos. O primeiro pão é para servir os filhos. Mas quando está se falando de propósito, Deus está procurando quem tem um coração disposto a obedecer à sua vontade. Deus está procurando quem tem fé. Deus está procurando quem está disposto a se mover debaixo da palavra profética. E eu vim aqui nessa noite para lhe dizer, Deus tem uma palavra profética para ser liberada na sua vida hoje. Deus tem uma palavra de vida para você, não importa qual seja a área da sua vida, não importa qual seja o diagnóstico, não importa quem disse que não vai dar certo, não importa quem disse que você não vai para frente, não importa quem diz, mas pastor, é o meu histórico, é o meu passado, eu só tenho vivido tragédia, eu só tenho vivido traumas, eu só tenho vivido derrotas. Eu digo a você pelo poder da palavra de Jesus, essa história sua começa a mudar hoje, essa história na sua vida começa a ser transformada hoje. Vai haver milagre, vai haver mudança, vai haver prosperidade, vai haver o agir sobrenatural de Deus, porque eu creio na palavra que nós temos pregado. Amém, queridos? Aplauda o Senhor nessa noite.
Em nome de Jesus.